Salve, salve meu clã, estamos aí naquele vídeo no formato celular, onde eu troco uma ideia com vocês. Hoje estou aqui com a caneca Stanley, hoje é água gelada porque tá calor pra caramba, combinado aí com a regata, barulho de moto no fundo. É dessa forma aí que funciona esse vídeo, para vocês aí que me acompanham, para você que chegou agora, saiba que é um vídeo mais descontraído, hoje eu troco uma ideia com vocês. E hoje o papo, eu tenho certeza que vocês que me acompanham, ou vocês que estão no mundo aí de desenvolvimento de software vão gostar, que é para falar a respeito de arquitetura de software. Eu devo aprender esse tema? Quando que eu devo aprender? Se eu tenho um nível, sei lá, de júnior, pleno, sênior, eu preciso estudar isso? Enfim, eu quero trazer esse papo porque é algo muito importante, muito relevante aí no mercado, e eu tenho certeza que vocês têm essas dúvidas, querem sempre discutir sobre isso. Eu vou aproveitar esse vídeo para a gente trocar essa ideia. Mas é claro, antes de começar, deixa ali aquele like, o comentário, faça a inscrição se ainda não fez, porque tudo isso aí apoia o canal. Manda um salve para essa moto aí no fundo, que realmente ela tá embaçada, né? Enfim, eu também não vou demorar tanto, porque, mano, sol tá embaçado. Bora começar então. Primeira coisa, né? O que seria ali uma arquitetura de software, né? Conversando com várias pessoas, desenvolvedores, etc., muita gente tem diversas definições e a maneira como eu vejo, né, a arquitetura de software nada mais é do que técnicas para organizar ali o nosso código, o nosso projeto, o nosso produto. E quais são essas técnicas, né? Por que você precisa saber isso? Essas técnicas elas vão ser coisas que se relacionam a todo o fluxo da nossa aplicação, desde a organização de pasta, a maneira como a gente vai enxergar o nosso software, envolvendo o que que é tela, o que que é regra de negócio, onde que a gente salva o dado, onde a gente testa, etc. Então, a arquitetura de software vem com o objetivo de tentar mostrar para outras pessoas que estão mexendo no projeto, que irão entrar no projeto, como que a gente organiza, como que a gente faz com que o nosso aplicativo ele funciona de uma maneira mais estrutural. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Não é apenas você usar, por exemplo, MVVM, MVC, que no geral são design patterns, padrões de projeto, até mesmo de níveis arquitetural. Não é apenas usando isso que você está de fato utilizando todos os conceitos de arquitetura de software. Você está realmente demonstrando como que o seu software funciona de uma maneira geral, tudo bem? Vai ser meio que uma parte de como que vai ser a arquitetura do seu software, mas não um todo, não tudo que a pessoa precisa saber para de fato ela conseguir mexer no seu aplicativo, no seu projeto, contribuir e entender de cabo a rabo, né, como que ele funciona. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. A arquitetura de software é muito mais do que os design patterns, é muito mais. E aí, nesse momento, né, principalmente se você pensa, poxa, mas eu sempre pensei que a arquitetura era só eu saber, sei lá, MVP, MVM, etc., que já era o suficiente. Se não é, o que que eu preciso saber mais, né? Um dos pontos aí que eu acho legal de você dar uma olhada em relação à arquitetura de software, pelo menos foi o documento, foi a referência que me fez abrir melhor os olhos quanto a isso, é a referência que é o Guia de Arquitetura de Apps do próprio Android, tudo bem? Eles criaram um documento muito extenso, muito completo, trazendo ali todos os pontos que a gente precisa saber em relação ao sistema do Android, né? Ao próprio Android, como que a gente pode pensar a arquitetura do nosso aplicativo de uma forma geral. E lá você vai perceber que logo no começo, a primeira coisa que já dá para encaixar é que quando a gente faz arquitetura de software, a primeira coisa que a gente pensa é de fato no contexto que a gente está criando o nosso aplicativo, no contexto em que a gente está mexendo no nosso projeto, no nosso código. Não dá para você simplesmente pensar, vou usar arquitetura de software, sem considerar como o sistema do Android funciona. Como, por exemplo, você está mexendo no seu aplicativo e você não tem controle quando aquela tela ela estará presente ali para o seu usuário. Por que você não tem? Porque o seu usuário ele pode entrar numa outra tela a qualquer momento. O sistema operacional do Android pode usar um outro aplicativo que vai sobrepor o seu aplicativo. O caso mais simples que a gente pode ver é o caso de ligação, que a ligação ela sobrepõe a tela. Pode acontecer eventos que a gente não tem tanto controle, como é o caso de uma bateria tá no limite e aí vai precisar fechar, entrar no modo muito estrito, etc.
Então veja que se você não considerar esses pontos, sim, o seu app, o seu projeto, ele não vai se adequar, ele não vai ter uma boa arquitetura para atender a demanda que é comum aí dentro do Android. Então não dá para você simplesmente usar exatamente o que você fez, sei lá, numa aplicação servidora que não considera nada no sistema Android. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a arquitetura, sim, ela vai ter ali os seus contextos específicos, né? Você precisa, de fato, considerar esses pontos. E é óbvio, né, que muitas das arquiteturas também, elas reutilizam muitos conceitos que a gente vê aí de arquiteturas que estão muito no mercado, né? Como é o famoso Clean Architecture, tem muita gente que gosta, muita gente que odeia. Isso porque seguindo ali muito à risca e muito restritivo, muitos detalhes. E um ponto que eu posso compartilhar é que nesse guia que eu comentei com vocês, existe uma base muito grande, né, do que a gente vê ali desse Clean Architecture, que envolve ali as camadas do seu software. Então envolve camada de UI, que é a camada para interface de usuário, camada de domínio, camada de dados, né, que é o data, né, data. Enfim, vocês podem chamar aí do jeito que vocês quiserem, mas saiba que isso daí também vai ser comum para você enxergar aí o seu software, para você organizar. E é importante você saber isso, né? Porque quando a gente começa a trazer esses níveis mais macros, cada um desses níveis vão ter ali os seus detalhes. Então, por exemplo, quando a gente fala de UI, é onde vai definir como que vai ser a entrada de dados do seu aplicativo, como que você vai receber essa informação, vai propagar essa informação dentro do seu software, quem será responsável por cada parte, desde receber o dado, validar o dado, mandar isso para frente em regra de negócio de domínio, mandar para o repositório, depois que o repositório tratar isso, quem vai ser responsável em receber essa informação, tratar, validar, modificar e depois colocar para a tela. Então, tudo isso é muito bem definido nesse guia de arquitetura de software. E é importante você ter isso como noção, porque a maioria dos aplicativos que vão rodar em produção, que os times são maiores, muito provavelmente vai usar algum tipo de técnica de arquitetura de software, tudo bem? Então, até mesmo, né, trazendo agora um pouco do assunto, que eu devo estudar isso, quando eu devo estudar isso, o que eu posso trazer para você é, o quanto antes você aprender vai ser melhor, porque no dia a dia isso é bastante comum. Se a gente começar a pensar, talvez se você é júnior, ter uma mínima noção já é bem aceitável. Se você é pleno, sênior, aí você já começa a ter ali uma exigência muito maior de mercado, tá bom? Principalmente se você é sênior. Se você hoje é sênior, se considera sênior, não tem interesse algum em arquitetura de software, saiba que no mercado isso é muito bem exigido. Se você não sabe, eu já recomendo que você reserve hoje mesmo, a partir de agora, um momento ali na sua agenda para você começar a dar uma olhada, tá bom? Para você aprender, para você estudar, fomentar isso na equipe de vocês, mesmo que a equipe de você seja de uma única pessoa que é você mesmo, né? Até porque, né, essa parte de arquitetura, muitas vezes a gente deixa de estudar, de colocar em prática, porque às vezes é uma equipe pequena, é só a pessoa que está trabalhando, né? E às vezes isso não tem tanta necessidade. E realmente, eu devo concordar, às vezes a gente já tem ali uma maneira que a gente escreve o nosso código que já funciona. E até mesmo no próprio documento do guia já tem isso bem claro. Se você já tem um jeito de escrever, uma organização, um fluxo, tudo certinho, que já funciona para você ou para o seu time, realmente você não precisa desfazer tudo que você fez para colocar o jeito que a Google, que a equipe do Android está sugerindo para você, né? Então, saiba disso também, né? Que a arquitetura não necessariamente você precisa seguir a risca para ser bem feito, tudo bem? Isso aí é fundamental também para você não cometer erros no seu dia a dia, não fazer alguma coisa que você vai gastar muito mais tempo do que deveria, né? Então esse é um ponto legal aí de você avaliar também, né? E até para trazer alguns temas, né, que nesse guia eu acho bem interessante, é que além dessa parte do fluxo de dados, envolve até conceitos, né, no nosso dia a dia que às vezes a gente não está pensando tanto e que é normal dentro de um aplicativo, como por exemplo, você começar a fazer o seu app no modo offline first, então você ter a preocupação que o seu aplicativo ele pode funcionar no modo offline, quais funcionalidades, o que você vai fazer em relação à sincronização de dados, a modularização do aplicativo também, você entender que dentro do sistema do Android, ou melhor, do projeto que a gente faz com o Gradle por Android,
a gente vai ter a opção para modularizar o aplicativo, quais são os benefícios de modularizar, etc. Quando você está lidando com os dados, como que você vai fazer toda a comunicação, o que o repositório será responsável, onde ele vai salvar, quais são as fontes de dados, como que ele vai lidar com os conflitos, etc. Tudo bem? Então, você ter pelo menos a noção, você aprender isso, vai ser muito importante para sua carreira de como dev, tudo bem? Eu acho que é um tema assim que a gente precisa cada vez mais colocar isso nos estudos. Se você ainda não começou, estude, porque isso é importante. E entenda que os principais benefícios que eu vejo de arquitetura de software é realmente para lidar com o time, tudo bem? É para quando alguém entrar em um projeto, essa pessoa ela saber exatamente como que aquele projeto funciona, ela saber exatamente como é que é o fluxo, o que que é testado, o que que não é testado, como que funciona desde a entrada do dado até a sua saída, como que funciona a comunicação entre cada um dos componentes, quem se comunica com quem não se comunica com quem. Então até um caso assim bem rápido, né? Você vai perceber que na maioria das arquiteturas não vai fazer sentido o seu elemento visual, seja esse sistema de views, Jetpack Compose, ele tem uma comunicação direta com o repositório, né? E aí você vai entender os motivos disso, e tudo isso é muito bem definido, e é importante você saber isso, até porque na hora que você escrever seu código, você começa a considerar, putz, o meu código de tela, ele está fazendo uma instância do banco de dados, então será que está fazendo sentido fazer isso, né? Você precisa ter essa informação, você precisa entender e não só fazer por fazer. Eu acho que também isso é o grande erro. Se você só faz uma coisa por fazer, com certeza vai ter algo que você vai fazer estranho, errado, uma comunicação ou uma organização de código que não é muito bem compreendida, vamos dizer assim, né? E no geral, eu acho que o que dá para trazer nesse momento que eu entro nessa primeira discussão com vocês, eu acho que é isso, né? Entenda que nesse vídeo é uma coisa muito mais descontraída, é um papo assim muito mais direto com vocês, né? Para trazer as minhas impressões. E se vocês têm interesse que eu traga mais conteúdo em relação à arquitetura de software, até porque, como eu já deixo bem claro para vocês, eu sempre tento direcionar para documentação. Eu acho que na documentação você vai ter muito mais informação, muito bem descrita e completa, tá bom? Então saiba que lá é aonde que você precisa saber. Mas se tem um tema ali específico que vocês acham que é legal de trocar uma ideia, ou se quiserem que eu traga um vídeo, né, lá no próprio computador, pegando ali a documentação, trazendo os pontos que vocês gostariam que comentasse, pô, fique à vontade, deixa aí nos comentários aí, manda uma mensagem para mim que eu posso considerar assim sem nenhum problema. A arquitetura de software é um dos tópicos que eu mais gosto dentro de programação, porque é onde de fato você começa a lidar com as complexidades que um software pode ter ali, além dos crudes, vamos dizer assim, né? E é isso, gente. Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Vejam que eu tô suando pra caralho aqui, mano, por causa desse calor, né? Vou até tomar aqui uma aguinha. Era isso que eu tinha pra trazer. Um abraço, valeu, falou. E é claro, não esquece ali o like, no comentário, compartilha aí o vídeo, inscrição, porque isso é muito importante. É isso aí.